Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Estamos iniciando nessa manhã mais uma meditação. Eu gostaria de meditar na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26, 27 e o 33. Ele vai tratar a respeito do serviço de Cristo, exige abnegação. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 26 do capítulo 14. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E o verso 33 diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, baseado no texto que nós lemos, eu gostaria só de trazer uma seguinte pergunta: quanto custa seguir a Cristo? Quanto custa ser discípulo de Cristo? É isso que o texto vai nos trazer e esclarecer dentro desses versículos. O contexto, ele vai dizer no verso 25, grandes multidões acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse. Esse é o verso 25 do contexto desse capítulo, que diz que Jesus ele estava caminhando e a multidão acompanhava. Mas ele estava preocupado com a multidão. E essa multidão, meus irmãos, quando a gente olha assim o conceito de multidão, um montão de gente que está ali no meio, sem responsabilidade, para onde um vai, o outro vai, ninguém assume nada, ninguém tem responsabilidade com nada. Então Jesus ele olhava assim porque eles estavam atrás de Jesus pelo que Jesus podia oferecer para eles, especificamente a questão de alimentos e milagres. Então essa era a multidão. Só que Jesus se preocupou com essa multidão. E Jesus voltando-se para a multidão, disse essas palavras: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmão e irmã e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. São 3 características em cada versículo. A primeira característica desse versículo, a gente pode tratar ele como um amor. E Jesus falou a respeito da família. Se você não aborrecer a sua família, se você não negar a sua família, ele vai lá no íntimo da gente e pega justamente na questão da família. Ah, coronel, mas aí Jesus está dizendo que é para a gente aborrecer a nossa família, que é para a gente não amar a nossa família. É isso que ele quer dizer? Não. Jesus está dizendo aqui que para você saber amar a sua família, você tem que colocar ele em primeiro lugar. Você tem que amá-lo, primeiramente ele. Ele é a primícia das coisas. Então, quando a gente coloca a família em primeiro lugar, mais do que o próprio Jesus, nós estamos arriscando a questão de amor e transformar a nossa família, levar ela para uma parte idólatra. Ou seja, tudo é a nossa família. Tudo que se passa é a nossa família. Nossa família em primeiro lugar e Jesus nada. Mas para a gente poder saber amar a nossa família, a gente tem que primeiro amar a Jesus. É isso que ele está dizendo. Que nós devemos amá-lo primeiro. E amando a Jesus Cristo em primeiro lugar, ele vai nos ensinar a amar corretamente as nossas famílias. A gente sabe que são amores distintos. Como, por exemplo, eu tenho um amor pelo meu filho que não é o mesmo amor pela minha esposa, que não é o mesmo amor pelos meus irmãos. Então, são amores distintos. Só que Cristo, o amor
a Cristo, ele tem que ser pleno, ele tem que ser inteiro, ele tem que ser o primeiro em todas as coisas. E quando a gente olha para o versículo 7, a gente vê outra característica do versículo 7. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essa característica é a característica de sofrimento. Jesus está falando aqui a respeito desse sofrimento. Interessante que ele está falando para os discípulos e falando também para a multidão a respeito de cruz, de forma que Jesus não tinha experimentado ainda a cruz. Mas ele já estava falando a respeito dela, pelo simples motivo da cruz ser um motivo de escárnio. A cruz, meus irmãos, era só quem ia para a cruz eram os piores criminosos que existiam, que cometiam as maiores barbaridades e que eram julgados e condenados, e antes eles passavam por uma situação muito complicada a respeito de eles eram expostos nas ruas, despidos, esbofeteados, assim como Cristo sofreu. E ele já estava adiantando aqui para os discípulos: qualquer um que não tomar a sua cruz. Ele vai dizer isso daí. Ele vai falar também lá em Mateus, com respeito a negar-se a si mesmo, Mateus, Marcos, que se você quiser seguir ele, tem que negar-se a si mesmo. E aquele que não tomar a cruz, meu irmão, infelizmente é o que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque para seguir a Cristo existe um custo. Não é de qualquer maneira. Não é no oba-oba. Não é seguir a Cristo porque eu sou bacana, eu estou na igreja e é bonito, acho bonito seguir a Cristo. Se você segue a Cristo dessa forma, você está no meio da multidão. Você não está no meio dos discípulos. E daí, quando a gente olha a questão do sofrimento, meus irmãos, e trazendo para nós, eu lembro e sei muito bem que na maioria de vocês que são oficiais do departamento, muitos, mas muitos, tiveram que muitas vezes pagar um preço para que os seus soldados, para que vocês pudessem ver os seus soldados sorrindo, os seus soldados alegres, os seus soldados confortáveis. E eu tenho certeza disso, que cada um pega a sua cruz, mesmo sendo sofrida, mas dá conta dela. A gente não pode passar a nossa cruz para os outros. Nós temos que andar unidos, mas a nossa cruz quem tem que carregar é nós mesmos. E o que a gente tem visto em algumas partes, em alguns locais, é que alguns querem uma cruz de isopor, uma cruz pequena, uma cruz leve, mas aquele que carrega a cruz, como Cristo está falando aqui, a cruz é pesada. Ninguém disse que servir a Deus seria fácil. Não disseram, não falaram isso aí pra gente. Mas, quando a gente olha para essa situação de sofrimento, a gente vê que, mesmo assim, vale a pena carregar a cruz. Vale a pena servir a Cristo. Vale a pena dizer não ao mundo, andar na contramão do mundo. Vale a pena, meus irmãos, mesmo que ela seja pesada. Mas nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele tem nos ajudado. Eu gostaria de partir para o versículo 33, que diz assim: assim, pois, todo aquele dentre vós não renuncia a tudo, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí é onde entra a questão da pergunta: qual o preço para ser um discípulo? Quanto custa para servir a Cristo? E eu digo a meus irmãos, o preço está aqui dentro desse versículo. E o preço é renúncia. A renúncia não é fácil. Segundo o dicionário, renúncia é abandono de direito. Você tem direito. Você tem um direito legal de exercer aquilo
de fazer aquilo, de optar por aquilo, mas você renuncia tudo isso para servir a Cristo. Renunciar, meus irmãos, muitas vezes a gente abre mão de muita coisa. A gente abre mão do nosso lar para estar servindo a Deus na sua obra, seja ela tanto na igreja e especificamente dentro dos soldados de Cristo. Muitas vezes a gente abre mão de um lazer com a família e continua e vai trabalhar, vai exercer uma função dentro do departamento. Muitas vezes eu já vi e tenho a convicção de que aqueles que são movidos pelo amor de Cristo, que têm essa coragem, eles abrem mãos de empregos que vão atrapalhar o seu andamento na igreja, crendo que Deus vai ajudá-lo, e assim Deus faz. A renúncia não é para qualquer um. A renúncia, meu irmão, é para aqueles que têm o foco direto em Cristo Jesus. Aqueles que não estão mais na multidão. Aqueles que estão bem próximo de Cristo. Aqueles que realmente seguem a Ele, não como a rede social. Não. Seguir a Cristo tem um preço. E o preço é de renúncia. E eu louvo a Deus, meus irmãos, pela vida de vocês, porque Deus tem levantado oficiais comprometidos com a obra de Deus. Oficiais que entendem que amar a Cristo está acima de todas as coisas. Oficiais que entendem que vale a pena carregar a cruz, vale a pena sofrer por amor a Cristo. Vale a pena estar perto de um soldado chorando com ele ou se alegrando com ele. E assim nós carregamos a nossa cruz. Eu tenho certeza, eu louvo a Deus, porque existem oficiais que renunciam a muita coisa para poder evangelizar nossos soldados, para poder estar junto, tomando conta de uma tropa e de um pequeno rebanho que Deus colocou em nossas mãos. Por isso, meus irmãos, o texto ele vai dizer que nós temos um preço para servir a Deus, para ser discípulo. E esse preço é de renúncia, está colocar Cristo em primeiro lugar em todas as coisas. E por que isso, coronel? Porque em Colossenses capítulo 1, veja o que Cristo fez conosco. No versículo 13, a palavra de Deus vai dizer que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Este Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça e o corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, meus irmãos, quando Cristo ele nos ama, ele ama a cada um de nós na sua plenitude. Ele ama a cada um de nós na sua plenitude. E quando ele nos abençoa, ele abençoa a gente na sua plenitude. Por isso que quando ele morreu na cruz do Calvário e ali se entregou pela nossa vida, por nós, ele nos perdoou de todos os pecados. De todos os pecados. Que Deus, pois, meus irmãos, nos abençoe. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos ensine a colocá-lo em primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida. E que possamos ser grato a Deus por tudo quanto Ele fez e Ele fará ainda na nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Um abraço do nobre coronel, esse humilde coronel Aurelinaldo.
Deus abençoe.